E eu creio que a esperança que temos em Jesus, ela é viva, ela é poderosa, ela está alicerçada na realidade da redenção e de quem Cristo é. E isso gera algo muito especial, deve gerar no coração de cada um de nós, que é a segurança. Eu pedi que o pessoal, a galera aqui do louvor, cantasse assim: no que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto, né, o gozo da luz. Então canta minha alma. Que segurança em ser de Cristo, que segurança em ser de Jesus. E eu estava vendo essa imagem, né, de uma criança com os pés em cima dos pés, provavelmente, do seu pai. E eu fico pensando quanto essa dimensão que a gente recebe, ou pelo menos todos deveriam receber, na nossa família, na nossa infância, de segurança dos pais, como isso é realmente maravilhoso, como isso é especial. Eu estava pensando em situações de como a segurança, né, dos nossos pais, que representam Deus, ou deveriam representar Deus na nossa vida, nos ensinar a respeito da segurança de Deus, como é maravilhosa. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu me lembro nos primeiros anos da infância, que quando eu tinha um pesadelo, a primeira coisa que eu pensava era na cama dos meus pais. E eu me lembro, eu nunca esqueço, eu deveria ter uns 4 anos, eu não esqueço porque era uma noite de lua cheia. Eu não notei isso quando fui dormir, mas quando acordei de madrugada eu notei que era uma noite de lua cheia, e a gente vivia numa daquelas casas de madeira, né? E eu acordei de noite assustado, não lembro o que eu sonhei, mas eu me lembro que eu peguei meu travesseiro e com muito medo eu fui atravessar o longo território que havia entre o meu quarto e o quarto dos meus pais, e havia um corredor, e eu fiquei com muito medo de atravessar aquele corredor, né? Claro que eu passava ali todos os dias, todo momento, mas na noite, e eu fiquei com medo. Eu pus o meu travesseiro assim debaixo do braço, e eu lembro que eu olhei aquele corredor, e quando eu fui caminhando, o banheiro estava com a porta aberta, e pela janela do banheiro veio a luz da lua, e quando eu notei que eu olhei assim na parede, deu minha sombra. Quando eu vi a minha sombra, aí que eu corri, meus irmãos, aí eu virei o Usain Bolt, né? Quando eu vi a minha sombra na parede assim, nossa, aí eu caí, né? Já pulei no meio dos dois, e quando eu pulava no meio dos dois, eu tinha aquele senso: puxa vida, agora estou seguro, nada acontece, nada acontece. Você como pai, depois tive experiência como pai, meus filhos fizeram o mesmo muitas vezes com a gente. Eu falava: menino, vai dormir no teu quarto, não tenha medo de nada, né? Mas eu vivi isso, eu sei da segurança dos pais, eu sei como é gostoso a gente desfrutar disso. Que segurança a gente está em Cristo. Estava me lembrando também nessa manhã, o meu avô já falecido, o avô materno, ele era um cearense com muita saúde, muito vigor físico, e ele nadava muito bem. E eu me lembro quando eu tinha 12 anos, ele mudou-se de Londrina para Florianópolis, foi transferido, ele trabalhava na empresa Jabur, ele foi transferido para Florianópolis. Então, um ano depois assim que ele foi transferido, ele levou os 3 netos mais velhos, eu sou o neto mais velho, ele nos levou para um mês em Florianópolis, né? E não senti falta dos pais não, irmãos, eu fiquei muito feliz lá, né? Um mês, para gente que nunca ia para a praia. Eu tinha ido na praia uma vez só na vida, chegado num sábado à tarde, voltado no domingo à tarde, num de Fusca 68, né? A loucura dos meus pais, lá na praia de Matinhos, levamos umas 9 horas na época para chegar lá, 9 horas para voltar, ficamos 12 horas na praia, depois ficou um mês em Florianópolis, conhecendo cada uma das praias, 42 praias só na ilha, foi demais. Mas eu me lembro um dia, né, logo no primeiro dia, eu vou para a praia, e bando de farofeiro, né, tinham 5 tios que moravam lá também, ainda muitos deles eram solteiros na época, então foi aquele bando de gente para a praia, levando caixa e farofa e frango, né, não sei se você já teve essa experiência maravilhosa, né, e a gente está lá, e aí alguém levou uma daquelas bolas infláveis, aquelas bolas grandes, para brincar, e eu peguei, entrei na praia, aquela alegria, né, eu peguei aquela bola e eu falei assim: eu vou me segurar nessa bola aqui, vou ficar boiando, e vou me agarrar aqui, vou ficar aqui. Como eu disse, tinha 12 anos, eu me agarrei naquela bola e fiquei boiando, fiquei curtindo, vendo o povo, e todo mundo lá, um monte de gente da família, todo mundo brincando, nadando, mergulhando, onda vindo e tal. Eu não percebi que cada onda que vinha, que eu boiava, que eu passava por cima, eu ia mais longe, eu ia mais longe, eu ia mais longe. De repente eu percebi que eu estava ficando sozinho, né?
E, obviamente, não dava pé, porque eu estava vendo a galera já com água por aqui, meus tios, que eram adultos, eu com 12 anos, não dava pé. E aí eu me desesperei. E eu agarrei mais, comecei a galera, só. E quem vem através das ondas, né? Meu avô vem dar uns mergulhos, furando a onda e tal, abraçada. E aí ele me buscou lá na frente, segurou no meu braço. E quando ele pegou no meu braço, eu sabia que eu estava seguro. Ele me trouxe, nunca mais fui fazer essa arte de ficar segurando alguma coisa, boiando, né? E pensando que eu vou ficar no raso, porque o mar sempre vai levar a gente para o fundo. A segurança num mundo de insegurança é um grande desafio para nós. Nós vivemos num mundo inseguro. Desde que nós nascemos, nós temos necessidades básicas que precisam ser atendidas para nos sentirmos seguros. E o que é mais cruel para muitos de nós aqui é que nós não tivemos essas necessidades básicas atendidas. Muitos de nós vivemos em lares disfuncionais, lares doentes. Nossos pais não geraram isso em nós, não nos deram segurança do seu amor, do vínculo, da afeição, da presença, né? Como continua acontecendo hoje, pais terceirizando a educação dos filhos. Os filhos têm tudo, ao mesmo tempo não têm nada. Tem tudo, mas não tem aquilo que é essencial, que é a presença dos pais, o amor dos pais, a intimidade com os pais. Então, nós deveríamos receber isso desde a infância, e não recebemos. Além disso, ou muitos de nós não recebemos, além disso, nós vivemos em dias de profunda insegurança, de temores e angústias, de doenças, de pandemias, de dores, de sofrimento. Os bares, os consultórios médicos, psicológicos, os templos religiosos, os shopping centers, eles estão cheios de pessoas buscando segurança ou fugindo da realidade de que se sentem inseguras. A galera no boteco, eles não só tomam uma bebida, eles não vão só para o happy hour, só por ser happy hour. A galera não fica horas e horas num bar simplesmente porque a bebida é gostosa. Não. Ali tem fuga da realidade. Ali tem uma busca de intimidade, muitas vezes que se tem com um companheiro de bar, mas que não se tem com o cônjuge dentro de casa ou com os filhos. Há muito a revelar sobre o ser humano, sobre aquilo que acontece. Quando nós olhamos os shoppings, que dão aquele senso de segurança, uma temperatura ideal, alguns seguranças andando por ali, então parece que estamos num ambiente seguro. A gente foge um pouquinho da realidade, essa é a tentação. Você já observou que um shopping center não tem relógio? Exatamente porque eles não querem que você veja que o tempo está passando e você fique mais tempo lá dentro. Então, os templos religiosos, muitas vezes nós estamos aqui exatamente porque temos esse senso, essa busca, esse anseio por segurança que não encontramos lá fora. Não encontramos lá fora. Hoje nós sofremos bastante também com a insegurança pública, né? Eu estava lendo o cúmulo da insegurança numa nota no Twitter, da Andréa Sadi, que é uma jornalista da Globo, em que ela falava assim que, agora no mês de abril, quando começaram a vender figurinhas da Copa, que os donos de bancos estavam assustados, prevendo já um grande assalto por causa das figurinhas de Copa do mundo, que é o cúmulo da insegurança que a gente vive no nosso país. Agora, eu destaco também a insegurança emocional. Se você pesquisar na internet, você vai ver muita coisa sobre isso. Quando nós, como seres humanos, temos aquele sentimento de inferioridade, de que nós não somos bons o suficiente para realizar determinada tarefa, para construirmos relacionamentos, para enfrentarmos a vida, de que nós não somos aceitos, não somos reconhecidos, e isso traz um sentimento de incapacidade, de não merecimento. Você conhece pessoas que elas creem que elas não são merecedoras de serem felizes. Se as coisas estão dando certo, elas acham logo que alguma coisa vai dar errado, porque elas não têm o direito de serem felizes, elas não têm o direito de conquistar coisas. Se elas estão conquistando é porque alguma coisa está errada, e vai dar errado. Elas não têm direito de construírem bons relacionamentos, porque elas acham que elas não têm direito, elas não merecem isso. Na verdade, eu e você, biblicamente, não merecemos nada. Mas isso aqui, tratando mais da constituição emocional do ser humano, nós vivemos isso. Essa insegurança, aquele mal-estar gerado, muitas vezes o nervosismo, muitas vezes isso afeta nossos relacionamentos, porque de duas formas: ou nós vamos nos isolar das pessoas, ou nós vamos abusar das pessoas, nós vamos ser arrogantes, nós vamos praticar o bullying contra as pessoas.
E isso não é simplesmente porque nos sentimos superiores, mas exatamente o oposto, porque nos sentimos inferiores e queremos fazer com que os outros se sintam assim, como nós nos sentimos aqui dentro. O ser humano é muito complexo, mas essas inseguranças que nós vivemos, que podem ser também, não só como produto da falta de proteção que tivemos na infância, mas também por uma superproteção. Aqueles que foram super protegidos na infância, também podem se sentir inferiores, pouco válidos, para enfrentarem as demandas da vida, porque sempre foram super protegidos. E isso tudo pode gerar neuroses, doenças emocionais e vários problemas na vida das pessoas. E aí essa semana, uma semana com muitos desafios, como sempre, eu estava fazendo o meu devocional no Evangelho de João, e me veio um texto assim. Sabe quando você lê um texto na Bíblia, assim, que ele se encaixa exatamente naquilo que você está vivendo? Que se encaixa, assim, com os sentimentos que estão tentando invadir o seu coração, que se encaixa com aquele angústia, às vezes, que está dentro do seu peito. E aí eu meditando em João 10, um dos versículos mais memoráveis que a gente tem em João 10, que a gente sabe de cor, é que eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. Mas o que me chamou a atenção foram os versos 27 a 29, é um capítulo lindo, você pode lê-lo na sua casa inteiro, mas Jesus dizendo o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai, ninguém. Claro que Jesus fala aqui da intimidade, ele veio trazer vida e vida em abundância, porque ele é a porta das ovelhas, aquele que entra por ele encontrará pastagens, encontrará salvação. Depois ele diz nesse mesmo capítulo: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E aí quando ele chega nesse ponto aqui, ele está afirmando exatamente a segurança de que alguém que pertence a ele, que entrou pela porta que é ele mesmo, que realmente crê que ele é o bom pastor que deu a vida por nós, alguém que desfruta dessa segurança, dessa intimidade, tem essa segurança. Ele diz aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha de Jesus ouvem a voz. Se você está aqui nessa manhã, membro da igreja ou não, frequenta a igreja sei lá quantos anos, mas você não segue o que Jesus te diz, por favor, creia, entenda, biblicamente, Jesus está falando em letras garrafais. Se você não segue o que Ele diz para você, você não é ovelha de Jesus. Será que dá para cair a ficha? Se você não segue o que Jesus te diz, se você não obedece às palavras de Jesus, e seguir aqui é com prazer, obedecer a Jesus não é um peso, é um privilégio. Se você não ouve a voz de Jesus, é porque você não é ovelha. Está claro aqui. Você pode ter feito tudo que é tipo de curso, frequentar a igreja há anos, ter nascido na igreja, se você não ouve a voz de Jesus. Alguns de nós, eu temo, irmãos, que estamos aqui, e há anos, a gente não sabe o que é isso. Há anos, a gente não sabe o que é ouvir a voz de Jesus. Jesus diz: aqueles que ouvem a minha voz, eu conheço. Bom, espera aí, pastor, Jesus não conhece todas as pessoas? Conhece todas as pessoas, mas Jesus está falando aqui de intimidade. Eu conheço essa galera, porque eles me ouvem, eles me pertencem, eu também sou deles. E ele diz assim: eu dou a vida eterna a elas. Vida eterna é a qualidade de vida espiritual que Jesus nos dá. É uma vida do Espírito, é a vida que vem do céu para o coração da gente no mundo que a gente vive. Vida eterna é a vida que começa com um novo nascimento e que se perpetua até a eternidade. Não é só vida após a morte, é a vida que eu e você já temos quando nascemos de novo pelo poder do Espírito. Quando nos tornamos ovelhas de Jesus, nós já temos a vida eterna. E ela vai seguir, vai vencer a morte, porque Jesus também venceu. Ele diz assim: galera, ninguém pode arrancar vocês da minha mão. Ninguém. Por quê? Porque meu Pai deu vocês a mim. Meu Pai deu vocês a mim, Ele é maior que todos, ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. A obra de Cristo na cruz é tão eficiente em salvar, em possibilitar plena comunhão com o Pai, que todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, tem certeza da vida eterna. E aqueles que pertencem a Cristo têm a segurança de que jamais poderão ser tirados dos braços do Pai. Enquanto viverem neste mundo, nada nem ninguém pode tirar você dos braços do Pai. Ninguém pode arrancar as ovelhas de Jesus dos braços de Jesus. Esta é a verdade eterna que Jesus comunica aos seus discípulos com tanta clareza e amor. Ele afirma com toda a autoridade: as suas ovelhas jamais perecerão. Jamais significa nunca.
Jamais. Nunca você vai perecer. Eu não sei quanto a você que está aqui nessa manhã, mas essas afirmações de Jesus me trazem uma segurança quase indescritível. É uma segurança divina, celestial, não pode ser encontrada em nenhum lugar do mundo. Você poderia ter milhões e milhões de dólares no banco, ações, todo mundo. Você poderia ter 50 apartamentos aqui de mais de R$1 milhão em Londrina. Você poderia ter indústria, você pode ter fazendas no Mato Grosso. Nada disso é segurança. Você sabe de gente que tem tudo isso e já caiu lá na miséria. As coisas desse mundo não possibilitam a segurança que Jesus nos dá aqui. Além disso, as coisas deste mundo ficam neste mundo. Não há segurança nenhuma para aqueles que passam depois para o outro lado, nessas coisas. Mas Jesus nos diz aqui, não, galera. Vocês estão vivendo num mundo de insegurança desde que vocês nasceram. E você pode ter recebido algo dos seus pais que faz com que você entenda melhor o que eu estou dizendo aqui, mas se você não recebeu, eu quero dizer para você que no amor do meu Pai, vocês são ovelhas minhas, e ninguém vai arrebatar vocês da minha mão. Ninguém pode tirar vocês, ninguém. Poxa, essa segurança diz respeito à vida presente, à vida por vir, aos nossos limitados dias neste mundo, mas também na eternidade, no reino dos céus. A segurança que temos em Cristo deve afetar positivamente a nossa vida. A forma como vivemos esse mundo, como enfrentamos os desafios, como enfrentamos inclusive a insegurança pública, né? A forma como enfrentamos a nossa insegurança emocional. Porque se eu e você somos tão amados por Deus e tão protegidos por Ele, por que não confiar nisso? Por que não vivemos intensamente a vida com Deus, com todos os desafios que a vida nos traz? Por que nós não enfrentamos os nossos medos? Por que não desenvolvemos todo o nosso potencial para viver com pleno significado e fazer diferença na vida das pessoas? Eu e você não temos a autoimagem equilibrada, perfeita, ninguém tem. Eu e você não somos emocionalmente saudáveis, devemos buscar isso, alguns são mais, outros menos. Mas independente disso, quando nascemos de novo pelo poder do Espírito, quando nos tornamos ovelhas de Jesus, essa verdade da segurança em Cristo, sou de Jesus, deve fazer toda a diferença em cada aspecto da nossa vida, em cada área da nossa vida. Se você é inseguro emocionalmente para construir relacionamentos, se você é inseguro emocionalmente para enfrentar desafios profissionais, se você é inseguro emocionalmente, realmente, para sair da zona de conforto, para desenvolver novas potencialidades, novas habilidades, se você é inseguro emocionalmente, eu quero dizer para você que a segurança que Jesus traz cura inclusive isso, traz realmente alívio emocional, traz um equilíbrio que só Deus pode nos dar, para enfrentarmos a vida e vivermos todo o potencial que somos para a glória de Deus. Não há limites do que Deus pode fazer na sua vida quando você desfruta desse senso de segurança. E talvez você diga, pastor, quer dizer que o senhor está querendo fazer uma mensagem de autoajuda aqui nessa manhã? Não, eu queria só que você entendesse uma verdade bíblica, e como isso tem impacto em cada área da sua vida. Eu queria só que você entendesse que os primeiros cristãos, que estavam debaixo do domínio do Império Romano, um império selvagem, corrupto, realmente dominados de forma econômica, social, escravizados, que essa galera acreditou nisso aqui e transformou o mundo. Eu queria só que você entendesse que quando alguém é tomado por essa segurança de Jesus, não há limites do que Deus pode fazer. Os discípulos de Jesus eram indoutos, iletrados, incapazes, oprimidos. Puxa vida, mas eles transformaram o mundo. Todas as inseguranças emocionais que eles tinham foram suplantadas, foram vencidas pela segurança espiritual que eles encontraram. Isso afetou totalmente as áreas da sua vida. Eles eram capazes de enfrentar gente com autoridade religiosa, autoridade política. Eles eram capazes de enfrentar gente estudada, que conhecia a lei de Deus de palmo a palmo, que haviam memorizado todo o livro de Salmos e o livro da lei. Eles conheciam pouco, mas eles estavam tomados da segurança de que são de Jesus. Eles enfrentavam tudo. Cristãos enfrentaram tudo ao longo dos séculos, e continuam enfrentando. E por que enfrentam? Porque fazem diferença na sociedade, porque fazem diferença na vida das pessoas, porque desfrutam desse senso de segurança que só Jesus pode dar, que é primeiramente espiritual, mas que afeta todas as áreas da vida. Podemos sim construir relacionamentos saudáveis,
Você pode construir amizades saudáveis, você pode construir vínculos com as pessoas, você pode lidar com o sofrimento da decepção, da frustração, você pode sim construir um relacionamento de amor, ternura e respeito no casamento, você pode sim construir vínculos com seus filhos, ainda que sejamos pais imperfeitos, você pode enfrentar as demandas de um capitalismo selvagem, você pode enfrentar as demandas profissionais que você tem pela frente, você pode vencer o pecado, você pode vencer as ciladas do diabo, você pode, porque você pertence a Cristo, e Ele é a sua segurança, Ele é a sua segurança, somos ovelhas de Jesus. Pense na qualidade de vida que Deus tem para você hoje, pensa como Ele possibilita segurança para que você seja tudo o que Ele pensou a seu respeito, faça diferença, em nome de Jesus. Quando eu fico pensando, às vezes a gente esquece disso. Como eu disse, nessa semana, a palavra de Deus veio de encontro ao meu coração, porque às vezes a gente esquece. Por isso que é importante você ler a Bíblia todos os dias, porque Deus vai trazer verdades que você já conhece, mas vai renová-las no seu coração. Deus vai falar contigo. E essa segurança realmente faz toda a diferença. Quando eu acordo, muitas vezes eu me lembro disso. Como eu disse, tem dias que eu esqueço, mas muitas vezes eu me lembro, puxa, eu não preciso viver esse dia sozinho. Eu não preciso viver esse dia na minha força. Eu tenho Jesus, eu não estou sozinho, eu tenho os recursos de Deus, os recursos celestiais, eu não preciso enfrentar esse desafio que eu tenho pela frente sozinho, essa dificuldade, por causa de Cristo. Eu não preciso viver um dia sequer em minha própria força. Eu não sei o que você está passando aqui nessa manhã, qual é a sua luta, qual é a sua dor, qual é a sua angústia, qual é o seu desafio, mas seja o que for, você tem Jesus para enfrentar esse desafio. Você não precisa fugir de desafios, de dores, de angústias por fugir, a não ser que Deus te oriente a isso, seja qual for, em frente, porque Jesus está com você, e você tem Jesus para isso, nenhum de nós precisa viver sozinho, a segurança de Jesus. Eu estava conversando com a minha esposa um pouquinho sobre esse tema, ela estava dizendo, pois é, como nós vamos, como seres humanos, psíquicos, emocionais, vamos vivendo, né? E aí nós buscamos isso nos nossos pais, depois nós buscamos isso nas nossas amizades, é por isso que para o adolescente é tão importante ele fazer parte de um grupo, nós vamos buscando isso e tentando construir isso, mas o ápice da segurança, o clímax, é quando você encontra isso em Cristo, que transcende qualquer nível de relacionamento que você possa construir nesse mundo. Puxa vida, como isso faz a diferença, como isso nos dá realmente coragem para enfrentar a vida, como isso nos traz ousadia, intrepidez, como isso gera fé no nosso coração, como realmente nos capacita. E aí, claro, o texto de Jesus nos remete a um dos textos mais lindos, que alguém escreveu, porque captou essa ideia de que eu sou ovelha de Jesus, ninguém pode me arrancar das suas mãos. E esse cara é o apóstolo Paulo. E eu queria ler com você pode abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 8. É um texto conhecido, eu queria lê-lo com você. E a minha oração é que o Espírito de Deus traga isso no seu coração muito fortemente. Renove no seu coração. É a palavra de Deus para o nosso coração. Romanos capítulo 8. Romanos é o 6º livro do Novo Testamento. E é um texto que, se você ainda não grifou na sua Bíblia, deve fazê-lo, né? É um texto maravilhoso. O apóstolo Paulo captou isso que Jesus afirmou em João 10. Muito bem. E então ele diz o seguinte, a partir do verso 31, ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Ele está falando de tribulação, de angústia, de sofrimento, de desafios. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus é o nosso coração. E eu não sei quando você era criança, se você brincou da língua dos P's, né? A gente brincava de vez em quando, né, para conversar, a língua do P, colocava P em cada sílaba. Eu queria deixar 3 P's para você nessa manhã, 3 P's, que são garantidos aqui nessa palavra, e que devem gerar maior segurança no seu coração. Primeiro, presença. O que Paulo fala aqui? Presença. Presença. Quem está em Cristo, é de Cristo, pertence a Cristo, se rendeu a Cristo, tem a presença de Deus. Por isso ele diz no verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está fazendo uma pergunta, apesar de, né, na nossa tradução, nós temos a interrogação, e é uma pergunta de Paulo, uma pergunta retórica, ele já sabe a resposta. Mas aqui é mais uma pergunta no sentido, não de que não se tem resposta, de que se quer entender isso, mas é no sentido assim, é quase um grito dizendo, galera, acorda! Se Deus é por nós, quem pode ser contra? Minha alma, meu coração, acorda! Se Deus é por nós, quem pode ser contra? Se Deus é por nós, é porque Ele está com a gente. Ele está com a gente. A única pergunta que a gente precisa responder aqui é essa: eu estou andando com Deus? Eu rendi meu coração a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Porque esse é o contexto que Paulo está tratando aqui, é em Cristo, aquilo que Jesus disse em João 10. Você é ovelha de Jesus? Você ouve a voz dele? Ele te conhece? Você tem intimidade com ele? Cara, se você tem, irmão, irmã, se você tem, poxa vida, se Deus é por você, quem pode ser contra? Paulo, cara, ninguém pode ser contra. Lembra do texto de João 10? Jesus diz assim, meu Pai é maior do que todos, meu Pai é maior. Lembra daquela brincadeira que a gente tinha na infância? Quem era o pai mais alto? O pai mais forte? Você já deve ter visto alguma criança, se você não teve esse tipo de discussão que não tem fim, né? Não, meu pai é mais forte que o teu. Não, meu pai, olha, ele carregou um saco de cimento esses dias. Não, meu pai é mais forte que o teu, você não sabe que ele trabalha? Meu pai trabalha tal, tal. E a gente ficava nessa discussão que não tinha fim. Não, meu pai é mais inteligente, meu pai é mais bonito. Bonito eu sempre perdia, né? Não dava muito certo. Mas você fica, né? Meu pai é isso. Jesus está dizendo assim, galera, meu pai é o maior que todos. Ponto. Não precisa discutir. Meu pai é maior que todos. E se ele é por nós, quem será contra nós? Eu já contei aqui algumas vezes, mas cabe muito bem mais uma vez essa ilustração, porque para mim é marcante e representa isso, presença. Eu mencionei aqui da presença dos pais na cama, não traz segurança? Eu falei aqui da presença do meu avô na praia. Depois daquela experiência, naquele mês todo que eu fiquei em Florianópolis, algumas vezes eu fui para a praia sem meu avô. E quando eu ia sem o meu avô, e eu gosto muito de praia, irmãos. Quando eu vou para a praia, eu não fico na areia, eu não fico debaixo de guarda-sol, eu fico 2, 3 horas dentro da água. E quanto mais onda, melhor. Eu não gosto de praia calma, eu gosto de praia com onda, praia brava, Eu gosto de ficar furando onda, pegando jacaré. Eu gosto de ir lá. Mas eu lembro nesse mês de Florianópolis que, quando meu avô não estava com a gente, eu ia só. Mas quando meu avô estava, eu tinha ousadia. Porque daí eu ia mais para o fundo, eu pegava as ondas maiores. Porque eu sabia que o vozão, que é bom de nado, que ele estava ali na praia, ele estava olhando. Puxa, que segurança. Mas uma das experiências que eu já contei aqui, que na minha infância eu morei por 3 anos aqui em Londrina, estudei no colégio, no grande colégio, Dr. Willie Davis, na rua Guaranis, lá na Vila Casone, e aí quando estudei lá, eu sempre fui magrinho, franzino, e eu enfrentei muitas dificuldades, irmãos, muito bullying, não tinha essa palavra na época, mas eu não sei porquê, não sei se é porque eu sempre fui bonito, a molecada maior queria me bater, também com problema de autoimagem, não tinha espelho em casa, mas eu não sei porquê. Eu já contei que o primeiro dia que eu fui para a educação física, sem saber de nada, sem conhecer ninguém, entrei na escola no mês de julho,
Segundo semestre, você chega no meio do ano, numa escola que você não conhece ninguém, absolutamente ninguém. Primeiro dia na educação física, vem um cara, um brutamonte, que era um repetente, que já devia estar na quarta série já por uns 5, 6 anos, né? Você já conheceu alguém assim? O cara nunca saiu da quarta série. De repente ele me vê chegando, do nada, ele simplesmente me ergue, no meio de todo mundo, me bate na parede e diz assim, ó, aqui você só vai apanhar. Eu me senti tão motivado, tão bem recebido. Fui muito bem recebido aqui em Londrina. Mas tão motivado com aquilo, a minha prática esportiva quase matou, quase morreu. Como que eu ia jogar bem com um incentivo desse, né? Mas foi isso que aconteceu. Mas aos poucos fui fazendo amigos. Aquele cara nunca me bateu. Eu não sei por que ele falou isso. Nunca mais ele mexeu comigo. Foi só uma recepção calorosa mesmo. Mas o que eu sei é o seguinte, fui fazendo amizade, já contei aqui que eu tinha um amigo japonês, né? Não lutava jiu-jitsu, não tinha isso naquela época, né? Mas ele era um bom amigo, a gente se tornou muito amigo. E eu não esqueço de um dia que a gente estava jogando na quadra, e chegou mais uma vez um outro cara grandão, esse cara sempre olhava para mim, não sei porquê, chegou mais um cara falando que ia me bater, e aí ele disse assim, se for bater nele, vai bater em mim primeiro. E ali, meus irmãos, eu peguei uma força danada, fiquei tão valente, eu fiquei tão feliz de arrumar um amigo assim. Foi o primeiro cara que falou isso. Puxa vida, olha que bênção, devia ter arrumado esse amigo antes, né? E aí o cara frouxou, ficou quieto, e aí poxa, ali eu desenvolvi meu potencial esportivo. Ali foi muito bom. E aí, imagina com quem que eu queria andar. Sempre com meu amigo japonês, né? Ele era o cara, presença. Quando Paulo está dizendo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Espera aí, quem que está do meu lado? Quem que está comigo? Com quem que eu estou andando? Quem está andando comigo? Quem está andando comigo é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é maior do que todos. E que Jesus diz assim, que ninguém pode arrebatar aqueles que estão nas suas mãos. Paulo diz aqui, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Ninguém pode ser contra nós. O diabo pode se levantar, a sogra pode, não, coitado das sogras. Todo mundo pode se levantar. Teu patrão, político, qualquer um pode se levantar, um bandido pode se levantar. Qualquer pessoa pode se levantar. Ninguém pode ser contra. Isso não quer dizer que a gente não enfrente oposição e luta? Não, não é isso que Paulo está dizendo, mas ele está dizendo assim, espera aí, se Deus é por nós, ninguém é contra no sentido de que vai impedir o projeto de Deus na sua vida, ninguém é contra no sentido que vai arrebatar você da comunhão e da paz que existe em Deus, da alegria, conforme João 15:11 que você viu no pacto de oração, alegria completa em Jesus. Ninguém pode tirar você do plano de Deus, ninguém, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansa, Salmo 91, ninguém, por causa da presença, é quem está com você. O segundo P aqui é a provisão. Provisão. Guarda isso, a provisão. Deus não só está conosco, como Ele providencia aquilo que a gente precisa. Por isso Paulo escreveu aqui no verso 32, aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Paulo diz assim, galera, acorda. Se Deus deu seu Filho unigênito, seu único Filho por mim e por você, Ele não vai dar juntamente com Ele? E é por graça, é de graça, todas as coisas. Todas as coisas, quais todas as coisas? Talvez você já leu isso aqui e pensou assim, puxa, aquela BMW que eu sonho, hein? Poxa, eu queria aquela casa na praia. Deus não está dizendo que vai dar todas as coisas? Puxa, eu queria... Não, todas as coisas, que representam todas essas coisas? Todas as coisas que você precisa para viver no centro da vontade de Deus, todas as coisas que você precisa para viver como ovelha de Jesus nesse mundo, todas as coisas que você precisa para ser sal da terra e luz do mundo, todas as coisas que você precisa para viver uma vida honrada, que honra e glorifica o nome de Jesus, todas as coisas você tem em Cristo. Maravilhoso, aqui é de graça, irmão, é de graça. A maior parte dos herdeiros não merecem aquilo que elas recebem. A galera não trabalhou, foram os avós, os pais, construíram um grande império e deixam de herança para os filhos. Eles não merecem aquilo, eles não trabalharam por aquilo, mas eles recebem. Mais ou menos assim.
Não fui eu que morri na cruz, não foi você, foi Jesus. Mas por causa de Cristo que morreu na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, nós recebemos com Ele, nele, todas as demais coisas que nós precisamos. Ninguém aqui precisa ser vencido pelo poder do mal e se tornar mal também. Ninguém aqui precisa ser vencido pela injustiça e se tornar injusto. Ninguém aqui precisa ser vencido pela imoralidade e se tornar imoral. Ninguém aqui precisa se tornar um Satanás por ser vencido por Satanás. Ninguém aqui precisa ser vencido pelas coisas deste mundo, pelo engano do próprio coração. Ninguém. Porque em Cristo, nós temos todas as coisas. Observe essa expressão, Paulo diz aqui, não nos dará juntamente com Ele. Nós recebemos Cristo, e juntamente com Cristo vem um pacote. Um pacote de benefícios que você tem, de recursos que você tem. Tudo acoplado, tudo junto. Você recebe Jesus? Agora você tem tudo que você precisa para viver com Ele. Agora você tem tudo que você precisa para ter uma vida de significado e propósito nesse mundo. Agora você tem tudo o que precisa, porque Ele é o grande provedor. Nós temos provisão nele. Nós podemos confiar que o amor de Deus vai nos dar todos os recursos que precisamos para viver a sua vontade. Todos os recursos. Mais uma vez destacando, a primeira afirmação importante aqui é juntamente com Ele. Com Cristo nós temos todas as coisas. Fora de Cristo, sem ser ovelha de Jesus, sendo gente rebelde que não ouve a voz de Jesus, mas vive o seu próprio plano, a sua própria agenda, o que segue o seu próprio coração, não temos isso. Mas se eu e você estamos em Cristo, juntamente com Cristo, nós temos todas as coisas que precisamos para viver uma vida digna, honrada ao Senhor. Segundo, é de graça, mais uma vez enfatizo isso. É de graça, é pela graça. Eu não mereço, eu não posso trabalhar por isso, eu não posso conquistar isso, é pela graça de Cristo. Mas na sua graça, nós desfrutamos dessa provisão, pela graça. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o Senhor, pela sua imensa graça, maravilhosa graça. E o terceiro P é proteção. Nós temos a presença, nós temos provisão e nós temos proteção. E essa proteção, mais uma vez, destaco, não é isenção de problemas, de conflitos, de desafios, porque Deus, Ele é um Deus sério, um Deus justo, e um Deus que pensa no nosso desenvolvimento. Por isso Paulo diz aqui no verso 36 e 37, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Todos os dias enfrentamos situações de insegurança. Todos os dias enfrentamos angústia, risco de morte. Todos os dias, Paulo está dizendo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas. Todas essas coisas. Paulo não diz assim, mas em algumas coisas. Não, ele diz em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, em Cristo e por sua graça, por seu grande amor, somos mais que vencedores. Paulo não fecha os olhos para a realidade da vida. Ninguém aqui está para fazer uma mensagem motivacional para você, não. E dizer assim, não, com Jesus agora tudo vai dar certo na sua vida. Nossa, você vai ficar rico, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ter sempre saúde, crente não fica doente. Mentira! Só que nós vamos enfrentar todas essas coisas, sendo mais que vencedores. Como eu disse, vivendo com fé no coração, cabeça erguida, comunhão com Deus, sendo testemunho da glória de Deus nesse mundo. Somos ovelhas de Jesus. Somos mais que vencedores. Porque proteção de Deus não é superproteção. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas não significa que não vamos passar por muitas situações que vão tentar nos tirar dos braços de Jesus. Vocês sabem que pais maduros, eles não protegem seus filhos com superproteção. Pais maduros vão proteger seus filhos na medida certa. E à medida que eles vão crescendo, tendo autonomia, vai dando liberdade para eles enfrentarem riscos. Porque se nós criarmos os nossos filhos com superproteção, eles não vão saber viver a vida. Eles vão ficar dependentes de nós. Não vão ser seres humanos completos, maduros. Eles não vão ser. Nós vivemos uma geração que muitos pais têm dificuldade disso. Se você superproteger seu filho tem sim que andar descalço, comer barro. Nós vamos proteger ele do cachorro do vizinho, mas ele brincar, tem que pegar a imunidade. Pegar a imunidade. Deixa o moleque saber o que é terra, barro. Filho tem que crescer e tem que ser, à medida que eles vão crescendo, nós vamos dando mais oportunidades, porque a gente vai protegendo daquilo que eles não podem lidar,
mas ajudando-os a crescer e desenvolver com as coisas que eles já podem lidar. E isso, ninguém é perfeito, mas isso é o que os pais saudáveis fazem, maduros fazem. E Deus, o que Ele faz com a gente? Ele diz que nada vai nos arrancar dos braços dEle. Ele vai sempre nos proteger. Mas Ele vai sempre nos expor a situações onde nós vamos desenvolver maturidade, fé, confiança, dependência dEle. Ele sempre vai possibilitar isso. A gente vai crescendo, porque Deus é muito sábio. E eu e você sabemos aqui que a vida é dura, a vida é injusta. Como diz o pastor Sandro, a única coisa que vem fácil nessa vida, irmãos, é barriga e celulite. Aí você não precisa ter esforço. É só isso que vem fácil na vida. Agora o resto é com esforço, é com dureza, com trabalho. A vida é dura, é injusta, né? Muitas vezes eu e você não vamos nos ver levando vantagem não, vamos nos ver levando paulada, pancada. Mas saiba de uma coisa, Paulo diz aqui, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Porque essas coisas vão nos fazer mais fortes, vão nos fazer crescer, vão nos lançar ainda mais para o colo do Pai. E Deus vai sempre nos proteger na medida certa. Eu poderia citar tantos exemplos aqui, mas o tempo não me permite. Exemplos bíblicos, exemplos de irmãos que eu conheço, exemplos entre nós aqui como igreja. Puxa, como Deus protege na medida certa, deixando que a gente enfrente as situações, a gente aprenda a nadar, deixando que a gente aprenda a lutar com os desafios, com os relacionamentos, com os sonhos, com as angústias, mas sempre na medida certa, Ele nos protegendo. Por isso Paulo pode dizer, na sua carta aos Coríntios, não vem tentação que não fosse humana, Deus é fiel. Ele não permite que chegue uma prova, uma tentação além das suas forças, para que você possa suportar. Deus sempre protege na medida certa. E aí nesse texto nós temos duas listas de adversários. No verso 35, Paulo fala da lista dos inimigos deste mundo. Preste atenção, ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Ele está falando de coisas desse mundo. Essas coisas não podem nos separar do amor de Cristo. Nem a perseguição, nem fome, nem nudez, nem a espada, o risco de morte, não pode. As coisas desse mundo não podem separar do amor de Cristo. Depois ele faz uma lista das coisas do outro mundo, que alguns de nós temos medo. E Paulo diz assim, então no verso 38 e 39, eu estou convencido de que nem a morte, escute isso, nem a morte pode separar, nem vida, nem anjos e nem demônio, irmão. Não pode separar do amor de Deus, nem o presente e nem o futuro. A gente fica com medo do futuro, não, futuro, a Deus pertence. Basta cada dia o seu mal. Ele não pode me separar de Deus. Nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo em Cristo. Ele diz, nem coisa desse mundo e nem coisa do outro mundo. A única coisa que não está nesse texto, e você pode lê-lo várias e várias vezes, é o livre-arbítrio. Sou eu mesmo, é você mesmo. A única pessoa deste mundo que pode te separar do amor de Deus é você. É se você não quer, se você não reconhece esse amor, se você não recebe esse amor. É a única pessoa, ninguém mais. Exceto você, ninguém mais pode te separar do amor de Deus. Então a minha pergunta para você é o seguinte, como esses 3 P's, como essa segurança que a gente tem em Cristo, a presença, a provisão e a proteção, que são provenientes do grande amor de Deus por nós, tem feito diferença na sua vida, tem mudado a forma de você enfrentar a vida, o sofrimento, as lutas, as dores, o presente ou o futuro, ou lidar até mesmo com o seu passado. Como essa segurança que há em Cristo tem transformado a sua vida, a ponto de você viver tudo o que Deus planejou para você. E a minha última pergunta é a seguinte, você está em Cristo? Você é ovelha de Jesus? Se você é ovelha de Jesus, você tem segurança, porque você tem presença, você tem provisão, e você tem proteção, e ninguém pode te arrancar dos braços de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar.